irmãs. Bom dia, com alegria na paz do Senhor Jesus. Hoje, começando o nosso dia, já entregando assim tudo na presença de Deus, consagrando a nossa vida, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que temos, louvando, agradecendo a Deus, consagrando tudo na presença dele, E hoje nós queremos em especial entregar a Julinha, que está fazendo uma cirurgia de garganta, netinha da Edna, entregando ela na presença de Deus Todo-Poderoso, entregando a Lorena, que hoje faz aniversário, Lorena hoje completa 10 anos. 10 anos. Que Deus abençoe, Dê muita saúde, coloque a mão poderosa sobre ela e cuide, Cubra ela com o manto sagrado, cuide dela. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Entregamos tudo na presença de Deus. Amém, amém, amém. Graças nós te damos, louvado seja o seu nome santo, poderoso. Que o Senhor estenda a sua mão poderosa. Nós já estamos aqui entregando a Julinha, Edna. Te entregando as pessoas que precisam de oração, pedindo que o teu Espírito Santo venha sobre nós e nós possamos meditar a sua palavra com sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Graças nós te damos. Louvado seja o seu nome santo. E hoje eu estava lendo aqui um capítulo de Ezequiel, capítulo 38. A gente nunca fala muito dessas coisas porque são coisas difíceis de falar, porém, a mão do Deus Todo-Poderoso que a gente tem que falar, porque a palavra de Deus ela vai falar assim, não cesse de falar do que Deus fez e faz e continua fazendo. Não cessa. Mostra para o povo o que eu fiz no passado. Eva, bom dia, Eva. Sempre falando das coisas dele. É por isso que está narrado aqui na Escritura Sagrada. Essas histórias, A mão de Deus, do Todo-Poderoso, contra as pessoas que se levantam contra o povo de Deus. No capítulo 38 de Ezequiel, ele vai falar assim, uma profecia contra Gog. E veio mais a mim do Senhor dizendo... Quer que eu leia? Pode ler. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe do chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Eu te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, com gregação grande, com escudo e rodela, manejando toda a espada. Persas, etíopes e os de Puti, com eles todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarmar, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, dispõe-te tu e todas as tuas congregações, que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado no fim do ano, virás a terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos os povos, aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Tá bom, para aí. Não, a gente fica lendo e a gente não consegue. Dona Ana, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Profecia de Ezequiel aqui, ele vai falar de um rei, um príncipe, Aqui na leitura está falando príncipe, mas ele era o soberano da terra de Magog, um líder. Nesse momento que a senhora leu, ele reúne várias nações, muitas nações aqui. Puti, Togarma, da banda do norte, tropas, egípcios, vai reunindo todas as pessoas. Para quê? Para lutar contra o povo de Israel.
Exatamente, a mensagem principal é essa. Deus continua soberano e protegendo o seu povo, né? Então, quando o inimigo se levanta primeiro, quando o inimigo se levanta, faz toda aquela maquinação para destruir o povo de Israel, Deus levanta primeiro. Por quê? Porque nesse momento aqui, Deus era com o seu povo. E o inimigo aqui, ele pode parecer, não é nem forte, é simplesmente assustador. Milhares e milhares de pessoas. Ele reúne um exército grande aos olhos humanos. Israel parecia não ter mais como vencer essa luta de jeito nenhum. E Deus aqui, ele vai ensinar que às vezes os nossos problemas parecem muito maiores que as nossas forças. Mas ele levanta uma pessoa, um profeta de Deus, e vai falar, você vai lá, você vai profetizar contra ele. Deus conhece todos os planos do inimigo, todos os planos. Nada acontece sem que Deus saiba o que vai acontecer. O Senhor declara, ele vai falar, vira o seu rosto para eles e profetiza contra eles. Ele fala assim, ó, Gog fará e mostra que continua no controle da história. Eu continuo no controle da história. No fim do capítulo, a gente não vai ficar lendo tudo, essa folha inteira, não. No fim do capítulo a gente vai ver uma coisa aqui. Que Deus derrota os inimigos para que as nações saibam que Ele é santo, é poderoso e a glória dele não é do homem, mas de Deus, do Todo-Poderoso. Isso vai ficar bem claro. Aplicação para a nossa vida nessa história é que quando a gente enfrenta luta muito grave, severa, lutas, perseguições, enfermidades, dificuldades, tantas coisas, a gente não deve de viver com medo, ou assustado, dominado pelo medo, apavorado. A gente tem que lembrar que como que Deus cuidou do seu povo, por isso que tem isso gravado aqui para a gente lembrar. Ele é o mesmo Deus. Quando Deus cuidou, quando o povo continuou e cuidando e continua cuidando, em quem confia nele, quem vive ao lado, quem está presente, quem está na sombra do projeto que habita. E a nossa responsabilidade aqui é apenas uma: permanecer fiel. Fiel, acontece o que acontecer, seja numa doença, seja numa morte, seja num acidente, seja numa dificuldade que você estiver passando, ora e obedece e continua sabendo que Deus é Ele que batalha em nosso favor e no final a batalha acabará sendo vencida porque é o Todo-Poderoso. No finalzinho do versículo aqui, no versículo 23, eu não li tudo porque 23 é longo, bem longo. Está escrito assim, ó, assim engrandecerei e santificarei o meu nome e as nações saberão que eu sou o Senhor. Nota que nesse capítulo aqui, não foi só aquele povo de Magog, foi toda uma congregação reunida de todos os povos vizinhos para ir contra. Uma união que eles fizeram. A gente não vai conseguir, mas aí reuniram milhões e milhões de pessoas para ir contra, mas Deus falou, eu conheço o pensamento de vocês, eu sei o que vai acontecer com vocês. Eu vou pôr um anzol nos seus narizes, vou te puxar e pôs, viu? Versículo chave é esse aqui, ó. Assim santificarei o meu nome, Deus, o meu nome, para ele saber que humanamente seria impossível eles ganharem essa batalha. Mas eu estou no controle. Deus sempre está no controle. Ele só falou, profetiza contra ele. Vocês vão ver o que vai acontecer. Essa é a grande lição dos capítulos. Os inimigos eles podem se levantar contra a nossa vida, mas Deus sempre vai ter a última palavra. Se você permanecer
firme e fiel, e a palavra está falando obediente, confiante, à sombra do onipotente, você vai sair certamente vitorioso. Em todos os lugares. Ah, mas aí eu orei e perdi o emprego. Deus vai te abrir um melhor. Porque Deus tem, a gente não vê depois da curva, né? Que nem eu falo por Senão a elas. gente não consegue ver. Ai, mas eu orei, o irmão faleceu, acabou falecendo. Deus salvou ele. Deus salvou ele, está salvo em Deus. A gente não sabe, essa vida nossa aqui é uma vida passageira. E em nenhum lugar na Bíblia está escrito que a Bíblia é a vida nossa aqui é felicidade, tem que ser feliz. Não está escrito isso. Todos nós passamos... Isso aqui é passageira. Aqui é escola. Eu nem sei porque a gente passa nesse mundo. Deus sabe. Deus sabe. Né? Amém? É porque Deus quer ver quanto que a gente tem confiança nele, quanto a gente o ama, o adora. E a gente entrega tudo, né? Na presença de Deus Todo-Poderoso, a nossa família, a nossa vida. Tudo que somos, nós louvamos e agradecemos a Deus. Se estamos aqui hoje, Ele deu mais um momento para que a gente pudesse entrar na presença dEle, louvar e agradecer Ele, bendizer Ele por tudo, né? Em tudo dai graças, em tudo. Em todo momento, né? Nos momentos bons, no momento triste, dai graça ao Senhor. E Ele continua com a mão poderosa sobre nós, nos abençoando. A gente passa por momentos de dificuldade, momentos de umas batalhas, umas tristezas, mas Deus não nos abandona. Ele está sempre conosco, né? Olhando por nós, quando a gente anda na presença dEle, quando a gente mora, né? A destruição foi tão grande nessa batalha que o povo de Israel, depois no outro capítulo, eles passaram 7 meses enterrando mortos. E ainda colocou o nome: aqui está Gog, um lugar de sepultura em Israel. O vale dos que passam ao oriente do mar se espantarão. Os que por eles passarem. Era um povo muito ruim, né? Sepultarão toda a multidão que eles chamarão Vale da Multidão de Gog. Mas olha agora no 39, presta atenção, irmãos. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz assim, diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe do chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir da banda do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e toda a tua tropa, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, as aves de todas a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog, entre os que habitam seguros nas filhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu nome no meio do meu povo Israel. E nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, os escudos, as rodelas com arco e com as flechas, e com os bastões da mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isto por 7 anos. Vocês já pensaram o tamanho do exército 7 inimigo? anos para queimar tudo. Eles passaram 7 meses queimando corpos, enterrando, queimando coisas, para purificar a terra. Vocês vão enterrar eles, Engraçado, Deus podia ter mandado queimar eles com as próprias fogueiras, né? Mas não, ele mandou enterrar. Deixa. E, gente, e assim é a lição que eu falei no início, né? Não adianta, se a pessoa estiver na presença de Deus, quando as pessoas se levantam contra o povo de Deus, é derrota na certa. E
Quando a pessoa está em Deus, certamente a vitória em todas as batalhas ela vem. Em nome de Jesus. Amém, amém, Aleluia, amém. glória É isso. a Deus. A palavra de hoje é essa, Nós a vamos gente orar. confiar, né? Deixa eu escrever o Confiança. nome que me pediram aqui no caderno de oração antes de você começar. Né, bem? Hoje a palavra é Confia no Senhor. Confiança. E dá aqui que eu vou escrever para a Célia falar. Aqui, quem? Nós vamos orar Cidinha. Aí, ela aí. Ah, você já colocou. Tá. Vamos orar? Né, Ana? Vamos orar, né, minha irmã? Entregar tudo na presença de Deus. Ontem na live da noite tinha tanta gente, estava ótimo. Tinha gente de Sacramento, de Balneário Camboriú, de Guariba, de Jumirim, de muitas pessoas. E eu estava jantando na casa da minha irmã Sandra e foi uma bênção junto com umas moças lindas que eu não conhecia, fiquei conhecendo agora. E Deus é bom, né? Dando testemunho de que Deus tem feito na nossa vida. A gente se reúne para louvar, agradecer e bendizer a Deus por tudo, né? Amém? Queremos entregar a Julinha, que está fazendo a cirurgia da garganta, a netinha da Edna agora, na presença de Deus Todo-Poderoso. Ô, Pai, toca, né? Que ela volte bem, dê tudo certo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Lorena está fazendo aniversário, 10 anos, então a gente está entregando a Lorena também, pedindo a bênção de Deus sobre a vida da Lorena, que Deus abençoe ela grandemente. Amém? A Cidinha Batistucci, orando por ela, problema na coluna, e estamos entregando ela. Guariba, a cidade de Guariba, que foi destruída pela chuva, e Daílson, né? O nosso irmão Daílson, que é lá de Guariba, e o Antônio, amigo dele, que está fazendo tratamento de câncer, a Consuelo, a mãe da Carol, a Cristiane, a prima Rins, Sebastião Bueno, Donizete Bueno, Pedro Bueno, estamos entregando todos aqui na presença de Deus, a Ângela, a Renata, a Cátia, a Rose, a sogra da Carol, Isaac, o Paulinho, o Vinícius, a Tatiane, a Demir e família, Danilo, Gabriel, sobrinho do pastor Maurinho, Estevão e Marina, Pedro Bueno, já falei, Emanuele, o Daílson vai fazer cirurgia, também estamos entregando ele, Jonathan, Ariel Dias, os Eduardos e os Brunos são vício, a gente ora para libertação e cura, o Dedé, Josiel, o Pedro Paulo, a Roseli Lopes, Serena Catarina de Souza, Guilherme, Gabriela, todos. Olha, todos irmãos, os que estão anteriores aqui no caderno, aqui, em nome de Jesus, a Pai. Giovana, o Hugo, o Fabiano. O Fabiano anda com uma dor muito forte no estômago, orando para que Deus possa curar ele, né? A Lorena faz 10 anos hoje. Que bom, né? Como cresce rápido esses bichinhos. Um dia ela entrou aqui em casa, ela era tão pequenininha, ela só queria que eu fizesse mamar. Ela amava chegar aqui para me pedir leitinho. Hoje eu vi a foto, eu lembrei, falei assim, Senhor, né? Como passa, tá uma moça já, né? Que Deus abençoe, né, Edna? Ontem foi aniversário da irmã ai, meu Deus. Gente, eu tô ruim para nome, acho que eu tô com a memória fraca. Eu não sei porque eu não. Não, foi da Hebe e da mulher do Rodrigo, da Cleide. Da Cleide. Aniversário da Cleide, gente do céu. E também oramos pela Cleide, né? Pedindo que Deus abençoe a Cleide. Aniversário da minha irmã ontem, também da Hebe. E tantas pessoas, né? Que a gente pede que Deus derrame as bênçãos, toque, cure, em nome de Jesus. Cada uma. Derrame as bênçãos. Cleide, que Deus te abençoe sempre. Minha irmã está sempre no louvor, tão linda, né? Que Deus continue te abençoando, trazendo chuvas de bênção sobre a tua vida. Aleluia. Amém? Amém. E é isso aí, irmão. E é isso, irmãos. Então, é viver na presença. Deus, Ele conhece as lutas, as batalhas. E quando Ele está na frente, quando as pessoas estão no propósito, estão na presença dEle, certamente Ele vai agir. Deixa eu dar um testemunho rapidinho. Eu sei que tá na hora de terminar, mas rapidinho. Ontem eu fui convidada pela irmã Sandra para a gente ir lá na casa dela,
louvar a Deus, agradecer a Deus, dar testemunho do que Deus fez na vida dela. Quando a gente conheceu a Sandra estava num momento de muita dificuldade da vida dela. E a gente orou junto, né? E Deus abençoou a vida dela. Hoje ela conseguiu, para honra e glória do Senhor, comprar a casinha dela. E a gente foi lá orar na casa dela, né? A gente louva a Deus, que Deus colocou um esposo para ela, uma pessoa boa, que dá força junto com ela, que caminha com ela. E a gente só tem que louvar, agradecer. Quando a gente vê a mão poderosa de Deus agindo ali, né? Como Deus agiu, eu falei, foi tão pouco tempo e Deus abençoou. E a gente só tem que louvar, agradecer e benzer a Deus, né? Obrigado, Sandra, pelo convite, obrigado pelas meninas que você apresentou. Foi tudo maravilhoso. A comida da Edi, que delícia, que feijoada, gente. E foi tudo maravilhoso. E foi um prazer conhecer todas elas. E que Deus abençoe, né? Eu vou ter que colocar a irmã, que a gente vai orar por ela agora, vai pro caderninho, depois vou pegar o nome dela inteirinho e a gente vai orar para que Deus abençoe grandemente a vida dela. Amém? Amém. Fiquem com Deus, irmãos. Amém. Deus vai fazer. Irmãos, então é isso. Presença. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, vai né, impedir. Edna, né, Que Deus Eva? abençoe a nossa Ana. terça-feira. E vamos trabalhar. Vamos que vamos. E vamos que vamos. Amém? Pai do Senhor, Fique fique com Deus. Beijo.